Olá, como estão? Gente, eu tô no meu lugar especial. Não sei se aqui no Instagram vai ficar muito escuro. Tá até diferentinho aqui. Amarrei o telefone aqui embaixo para poder fazer essa gravação também pro Instagram. Não sei se o som vai estar bacana, porque aqui a gente está como vocês podem observar, ao ar livre. Hoje eu estou em um dos meus lugares preferidos, né, um dos meus lugares especiais, que é o Jardim Botânico, aqui de Jundiaí. E hoje, na nossa terapia em grupo, porque esse aqui é o nosso quadro Terapia em Grupo, que acontece semanalmente, salvo algumas exceções. E o Terapia em Grupo de hoje vai ser um pouco mais diferente do que já está sendo por conta da ambientação. Mas eu não vou trazer uma história, um conto, um mito de histórias de terceiros. Hoje eu vou contar um pedacinho, uma ocorrência pessoal que aconteceu esta semana e foi muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês uma das percepções que eu tive, que eu acho que pode ser terapêutico. É uma dos afloramentos de uma das feridas das minhas crianças anteriores, e eu acho que isso pode ser interessante de compartilhar justamente para vocês também estarem atentos aí. Eu pensei de fazer esse vídeo, essa conversa aqui, porque eu tenho um outro quadro novo, não sei se vocês já perceberam, que eu já fiz só um vídeo, mas pretendo que tenha mais, que já chama Idiosincrasias de Madame Rô e Cia, que serão os amigos, familiares que eventualmente participem aqui também. Ali na playlist eu vou deixar esse vídeo do terapia também linkado lá, também marcado como essa playlist, essa conversa. Mas eu resolvi trazer para o Terapia em Grupo porque de verdade eu acho que essa conversa pode de fato contribuir e colaborar de maneira terapêutica para o dia a dia de vocês também. Vamos lá! Eu gosto muito de viajar, como vocês já sabem, eu acho, né? Quem já me acompanha, quem já me conhece, dos meus gostos é viajar, o outro é estudar. Para mim não é um sacrifício, isso não significa que não seja cansativo às vezes, que não seja difícil no sentido de aprender uma outra um outro ensino, um ou outro tema que a gente está ali se dedicando. Não significa que isso seja fácil, que seja automático, tipo download, como Matrix. Não funciona assim. Mas eu realmente gosto de estudar, eu gosto de adquirir conhecimento, eu gosto de poder falar com as pessoas de maneira mais abrangente e flexível possível. E por isso que eu gosto de estar sempre me informando, estudando, enfim. Amarrando a questão do estudo e a questão de viagens, eu estou fazendo francês, estou estudando idioma francês já há um ano e pouquinho, passando um ano e meio já. E eu gosto muito, eu sempre tive vontade de aprender francês, independente de viagem, mas obviamente que eu estou no Jardim Botânico, vai ter barulho aqui atrás, deve estar passando uma excursão com crianças, até agora estava um silêncio. Mas enfim, a criançada deve estar passando aí, mas abstraia, não tem nenhum problema. E por conta de estar aprendendo o idioma francês, eu me deparei com a possibilidade, uma das possibilidades terapêuticas que eu uso na minha vida e que eu incentivo que os meus clientes de clínica ou os meus amigos, as pessoas que conversam comigo, tenham em mente alguma coisa para dar vazão. No caso das pessoas que tem sempre que no caso de estudo tirar nota 10, eu sou nerd de carteirinha, isso nunca foi um problema para mim, muito pelo contrário, eu sou nerd com muito orgulho. Mas às vezes é cansativo, às vezes é exaustivo, a gente está sempre mantendo a excelência em todas as nossas áreas. E uma das áreas que eu me permito, até para poder equilibrar essa dinâmica de vida, trabalho e conciliar todos os pratos, na brincadeira do dia a dia, das muitas rotinas que a gente se propõe no dia a dia, claro que eu quero aprender francês, claro que eu quero ser fluente em francês, mas não é uma coisa que é a minha prioridade no momento.
né? Faz parte dos meus interesses, mas infelizmente não é prioridade por uma série de questões, por uma série de rotinas e demandas do dia a dia. E é um dos lugares que eu vivo relativamente confortável em não ser nota 10, né? De não estar lá sempre, né, primando nas melhores alunas da classe, porque eu não tenho tempo para dedicar e nem disposição neste momento para dedicar ainda mais esforço no idioma do inglês, do francês. E logo no começo, em vários momentos, ela faz rotinas, né, e dinâmicas. Ela é a professora, faz dinâmicas com as classes, né, principalmente no começo do curso, né, porque é que você faz francês. Né, eles estimulavam a gente fazer esse tipo de pergunta um para o outro para a gente poder exercitar o vocabulário, a gramática que a gente estava adquirindo ali. E foi nessas perguntas que eu conscientizei que o fazer francês, eu estudo francês por puro prazer. Por puro prazer. Gente, isso não é maravilhoso? Eu não preciso do francês para trabalhar, eu não preciso do francês para fazer algum tipo de trabalho para pagar minhas contas no final do mês, né? Francês é puro prazer, porque eu gosto da sonoridade, porque eu gosto do idioma, eu acho ele bonito, porque obviamente eu quero voltar à França e eu quero conhecer outros países que são francófones, que falam o idioma francês ao redor do mundo. Eu não tinha atentado até então que mais da metade da África fala o idioma francês. Aliás, está rolando, né, algumas questões geopolíticas ali no contexto da África. Ainda assim, são países que, pelo menos por um bom tempo, continuarão tendo essa flexibilidade de se comunicar em francês, que eu pretendo ter em breve, né, relativamente usável, né, útil no sentido de comunicar, de leitura, enfim. E aí, por que é que eu trouxe esse tema hoje no nosso terapia em grupo, que eu acabei nem falando, já entrei tanto na conversa, né? Mas eu já falo toda semana. O terapia em grupo é uma proposta que a gente traz aqui para a gente usar sempre uma história como fio condutor, para a gente trazer para as nossas próprias vidas e fazer reflexões e tentar encontrar outras perspectivas de lidar com as demandas, com as intercorrências que acontecem nas nossas vidas sem que isso nos atropele. E aí, na verdade, fica aí à disposição de vocês trazerem questões e proporem ideias, enfim, para a gente discutir. Mas isso eu já falo toda semana, enfim, acho que quem já está aqui já conhece mais ou menos. Quem chegou pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Terapia em Grupo, que acontece semanalmente. Voltando, esta semana eu comentei, né, comecei falando que a terapia hoje, o fio do condutor é uma história da vida real, porque eu fui provocada, né, e de alguma maneira ativou uma das minhas feridas, e certamente vinculada, né, depois de algumas reflexões, certamente vinculada às intercorrências que eu, enquanto criança, atravessei, e certamente me macularam, né, ficaram algumas feridas para trás e, né, vez por outra, dependendo do contexto, que resvala ali, ainda sangra, né? E é interessante e importante a gente não negar e não fazer de conta que não é nada, justamente para a gente poder fazer as elaborações e cicatrizar, né, efetivamente aquelas feridas, ou promover um avanço nessa cicatrização tanto quanto possível. A ocorrência foi, eu tenho a nossa professora, ela é brilhante. Eu acho que é uma das minhas melhores professoras e seguramente é a melhor professora que eu já tive para me ensinar algum tipo de idioma, né? Já fiz francês e já fiz inglês, né? Então já tive alguns professores de inglês, mesmo na escola a gente tinha outros professores que davam aula de idioma. Mas essa professora é fora da curva, ela é tecnicamente muito capaz, né? Ela tem um conhecimento visível, percebível, não só do ponto de vista da gramática, não só do ponto de vista de se desenvolver ali no idioma, mas de agregar ferramentas, né? Agregar outros recursos para estimular com que a gente tenha um avanço, um aprimoramento
no nosso estudo ali, né, de aperfeiçoamento do idioma, ela é realmente muito boa tecnicamente. Mas, sempre tem um mas, ela não tem tanta pedagogia no sentido social, sabe? Ela tem um pouco de, às vezes eu acho que ela dosa um pouco demais a mão, ela tem um pouco de falta, né, ou ausência de paciência, que eu também tenho, hein? Eu tenho paciência difícil para ficar ensinando pessoas, enfim, que não evoluam da maneira que eu acho que deveriam. Uma vez eu dei aula no SESC e eu ficava realmente irritada com aquele bando de jovens que não tinham interesse, né, com tudo aquilo que eu estava oferecendo. Eu imagino que tenha algo do tipo. Ela fez um comentário e nem foi direto, nem foi pessoal, nem foi diretamente a minha pessoa, mas ela fez um comentário diante, a gente já está avançando, estamos concluindo essa primeira etapa do curso, que pelo menos que onde que a escola se propõe a oferecer, encerra no final desse ano. Então a gente já está, tecnicamente, a turma é preparada para finalizar esse curso com a nomenclatura que eles chamam lá de passando já do A1, já passando o A2, pelo que eu entendi, já começando a morder ali, pelo que eu entendo, um pouco do intermediário, é um iniciante avançado. E aí ela fez uma dinâmica lá de ensino para a nova matéria que a gente vai entrar, mas obviamente, né, resgatando tudo que nós já vimos no passado, né, desde o início do curso. E alguns erros básicos ainda são cometidos, inclusive por mim. E aí ela comentando, alguém fez alguma pergunta lá na frente e ela falou, nossa, mas né, se vocês ainda estão errando isso, é como se vocês não tivessem feito o curso, no curso de 1 ano e meio, né? Como se começa de novo, ela induz assim, começa de novo, né? E aquilo, menino, no primeiro momento não doeu da maneira que eu tivesse consciência dessa dor. Mas certamente isso foi buscar lá no âmago, sabe? Dinâmicas de autorreprovação que nós experimentávamos em casa com os nossos pais, eu, né, pessoalmente, que a gente experimenta, que é recorrente, a gente experimenta nas nossas vidas, né, com os professores no início da nossa idade. Quem tem a minha idade, os nossos professores tinham um jeito diferente de lidar com os alunos, né? Em certa medida eu acho que precisava sim ser labutado, em outras medidas eu acho que hoje é muito zelo, a gente tem que ter sim cuidado com as pessoas, mas tem que preparar elas para levar as lambadas na vida, né? Eu acho que é importante a gente lidar com as frustrações, aprender a lidar com frustrações, porque são inevitáveis. E tanto quanto a gente protege os nossos jovens dessas intercorrências, cada vez menos inábeis eles serão, e as dinâmicas da vida não deixarão de acontecer só porque eles são inábeis. Enfim, saí da aula, a gente tem uma aula bem cedinho, 7h30 a gente já está lá, e vai até às 9, de lá a gente já sai para os nossos afazeres, os nossos trabalhos, enfim, quem trabalha. Eu fui para o trabalho, fui para a empresa, trabalhei um dia inteiro, foi uma segunda cheia de atendimentos, um atrás do outro. Voltei para casa, tinha atendimentos de psico online, fiz os atendimentos de psico, eu passei o dia pesarosa, sabe? O dia foi bastante intenso de movimentação de trabalho, mas eu passei o dia inteiro me auto-percebendo de um tanto retraída. Eu sou muito falante, sou muito comunicativa e eu estava calada. Imagina a Rosângela calada. Não é algo muito recorrente, eu realmente gosto de falar, falo bastante, enfim. Mas eu passei uma segunda-feira muito introspectiva. Em certos momentos eu me percebia até mal-humorada, irritadiça. E aí, eu percebendo isso, e fiquei pensando o que está acontecendo, né? Da onde é que vem isso, que é uma das coisas que eu recomendo para os meus clientes, né? Às vezes a gente tem
uma absorção de comportamentos, de sensações e sentimentos que não são nossas, né? Às vezes é do outro que está do nosso lado e a gente, por empatia, por um monte de questões que a gente poderia explorar em outro momento, mas por um monte de questões, às vezes a gente acaba dando voz àquela dor, sabe? Aquele sofrimento, às vezes, que está do nosso lado, e aquilo não nos pertence efetivamente. E se a gente não está atento, a gente acaba dobrando nesse contexto como se aquilo de fato nos pertencesse. Mas isso era meu mesmo, tá? Mas é importante isso também, ficar atento para vocês perceberem quando estiver com irritação, com tristeza, enfim, com sentimentos que não fazem tanto sentido para um dia, para um momento que você está experimentando, pode não ser seu. E não sendo seu, né, na medida do possível, se tiver a seu alcance, você identificar de onde é que vem, vá lá, acolha, tenta entender, tenta conversar se for o caso, e se não for o caso, se não for possível, se não for viável, tente diminuir a suscetibilidade a esse tipo de intervenção que vem de fora e que efetivamente não é nosso. Né? É mais uma atenção importante para ficar nessa nossa conversa de hoje. E aí, no final do dia, assim, eu já vinha, antes do dia acabar, eu pensei, putz, né, fiquei magoadinha. Fiquei magoadinha com a fala da professora. E que não, de novo, não foi para mim, né? Ou pelo menos a conversa não estava rolando comigo ali naquele momento, né? Se foi indireta, não sei, não acho que tenha sido. Ainda assim, foi uma fala falada para a turma e que a máscara serviu. A carapuça serviu para Rosângela e certamente para outras pessoas, mas cada qual com as suas dinâmicas. E aí, o que é que a gente faz quando tem essas percepções? Seja de perceber que de fato aquilo não nos pertence e a gente tentar se desvincular daquela vibração, daquela energia, daquele pensamento, daquela sensação, seja de identificar que aquilo de fato nos pertence, o que é que a gente faz com isso a partir de então, porque a vida vai continuar, a vida em suas várias nuances, suas várias formas de se manifestar, ela vai continuar acontecendo. E o que é importante a gente estar atento, que não é o que acontece do nosso externo, embora isso pareça muito teórico, bonito, poético, né? Não é o que acontece de fora que vai efetivamente causar uma significância para a minha vida, mas sim o que é que eu faço com aquilo que vem de fora. De novo, falando assim, realmente parece muito poético, muito distante, muito pedagógico, muito técnico. O problema é quando a gente tem que entender isso e interiorizar essa questão do que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer com as demandas da vida. Eu lembrei de outra pegadinha, né, que a gente usa muito nas nossas conversas de cliente, que quando a vida te dá um limão, faça uma limonada, né? Quantas vezes você já não ouviu isso? Né? Então, o que é que a gente vai fazer com esses limões da vida, né? Se a gente vai simplesmente engoli-los, aqueles que eu gosto, tá? Mas alguns eu acho horrível, enfim, mas, né, aquele sabor, às vezes não palatável, a gente não necessariamente precisamos absorver, né, aquilo sem algum tipo de preparação, sem algum tipo de manufatura, né? Vamos transformar numa limonada suíça, que seja, sabe? Uma coisa mais, uma caipirinha, enfim. E aí, gente, fiquei nessa labuta, nessa reflexão, e aí eu lembrei, inclusive, né, nessa percepção da questão da criança interior, lá atrás, já faz 1 ano e meio, 2, que eu publiquei um postinho lá no meu perfil do Instagram, sobre as várias acusações, os vários xingamentos, as várias classificações que a gente recebe ainda hoje, mas especialmente a gente recebeu quando éramos criança. Você é preguiçosa, é malcriada, é porca,
né, burra no sentido de, né, não só no sentido da escola, mas no sentido de fazer alguma coisa que o pai ou a mãe está ali orientando, né, enfim, tantos xingamentos depreciativos que a gente, né, ouviu das pessoas, e vez por outra eu vejo em clínica. Eu já consegui romper muito isso. Olha, é raro. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu me xinguei. Faz muito tempo mesmo. Acho que eu já... quando eu percebo algo do tipo, eu lembro exatamente de quando como é que eu... Né, quando eu tenho lembranças de coisas que eu hoje falo, puta, né, por que eu fiz aquilo? Ah, tadinha. Né, era o que a gente podia naquele momento, e é verdade, sabe? Era o que dava para o momento, diante do contexto onde a gente tá inserido. E eu tenho muito isso em clínica, com os amigos, eu estou sempre prestando atenção, presta atenção, olha aí, não fala isso com você. Né? Na clínica é muito recorrente as pessoas se falarem, né? Ai, não, né? Eu sou muito bagunceira, ai, não, né? Eu sou muito briguento, né? Tem tantas coisas que a gente se fala, se autodenomina, porque a gente ouviu tanto isso, e isso ficou cravado e gravado na nossa psique, que a gente acha que faz efetivamente parte de nós. E se de alguma maneira isso foi incorporado e a gente assumiu aquilo como parte de nós, é importante a gente começar a perceber se aquilo efetivamente ainda nos cabe. Se ainda nós nos identificamos com aquele tipo de denominação que nos puseram e que a gente ainda às vezes fica propagando. É importante a gente ter esse tipo de atenção, porque a gente é treinado, né, ao longo de uma vida toda a se submeter a esse tipo de coisas. E aí, depois de muita reflexão, depois de muito apaziguamento, né, depois de muita lembrança, porque vai vindo, quando a gente se permite com atenção, né, não é para mergulhar no fosso, gente, não é para ficar lá se afogando no monte de coisa negativa, é justamente para você lembrar, ressignificar, entender que era o que dava para ser feito quando efetivamente a gente fez alguma bobagem, porque é natural, né? Esse processo de crescimento, perceber o quanto nós evoluímos. A gente esquece de perceber, né, de comemorar as nossas conquistas, né, o quanto nós evoluímos diante daquela lembrança, daquela percepção, daquela dinâmica que eventualmente tenha acontecido conosco ou que eventualmente nós tenhamos produzido. E o que é que para onde é que nós vamos a partir de então, sabe? Porque quando a gente faz essas recuperações de sentimentos, de lembranças, a gente ressoa, né? Ressente novamente. É por isso que sangra de novo. Se a ferida ainda está lá, é por isso que sangra de novo. E aí está uma excelente oportunidade para a gente se reconhecer como em algum momento a gente realmente tinha dificuldade por N questões, tínhamos pouca incentivo e disposição para fazer coisas diferentes, no sentido da gente ficar mais maduro, né? Mais desenvolvido na onde a gente se propõe. Então, diante dessas percepções, é muito importante que, né, usando mais um termo junguiano, né, o famoso, recorrentemente falado aqui, processo de individuação. Conhece, né, quantas vezes eu recebo clientes pela primeira vez que ainda estão lá meio inseguros de já ir se abrindo e falando, afinal de contas são os primeiros contatos, né, ou principalmente no primeiro contato. Muitos deles, embora isso seja verdade, passou a ser uma capa de proteção, falar que eu vim para terapia para autoconhecimento. É óbvio. Vai se autoconhecer, com certeza. Isso é um efeito colateral de fazer análise. Conhecer algumas questões que às vezes a gente ainda não havia percebido. Agora, o pulo do gato é justamente a gente perceber essas nossas
feridas, esses nossos comportamentos que precisam ainda ser labutados, essas nossas dores que ainda estão lá renegadas no esquecimento, é fazer a mudança de perspectiva e transformar ela no sentido de ser um reforço para o nosso fortalecimento, sabe? À medida que a gente vai ganhar, que é o que eu falei há pouco, né? Que a gente hoje tem criado os nossos jovens com tanta proteção, né? De tudo e de todos, que eu acho que é excessivo, né? Acho que tem que ter proteção, acho que tem que ter cuidado, acho que tem que ter zelo, mas eu acho que a gente, eu não tenho filho, mas eu também tenho esse comportamento com os meus sobrinhos, com as pessoas que estão em torno. A gente às vezes tem um excesso de superproteção e isso é carinho, é atenção, é amor, mas desta maneira você não vai criar nenhuma condição para que aquele ser se desenvolva e saiba efetivamente se defender quando eventualmente a gente não esteja do lado. Então é importante a gente preparar essas pessoas, jovens, né, para se tornarem adultos mais fortes e seguros, né, mais adaptáveis, né? E isso a gente muitas vezes a gente tem essa tendência a fazer essa superproteção dessa galera porque em alguns momentos lá no passado, quando nós éramos crianças, talvez por muitas vezes a gente se sentiu absolutamente desamparado, absolutamente coagido, absolutamente sequestrados de nossas próprias vidas, e isso é legítimo. Agora, transferir, né, mais um termo técnico, transferir esse cuidado que a gente gostaria de ter tido lá atrás e eventualmente não tivemos, da maneira como nós queríamos, ou que nós idealizávamos, não adianta simplesmente transpor isso para as pessoas ou para as crianças, para os jovens, para as pessoas que a gente, né, de alguma maneira somos responsáveis, porque desta maneira a gente vai criar mais um problema, não vai resolver o anterior. Né? É importante a gente, concomitantemente a essa manifestação de zelo e cuidado que a gente hoje faz com o outro, fazer conosco mesmo. Isso não é egoísmo, né? As pessoas têm uma dificuldade disso, né? Isso não é egoísmo, né? Autocuidado tem a ver com autoconhecimento. Então, na medida que a gente está tentando proteger excessivamente o que está perto de nós, é importante a gente prestar atenção o que é que faltou para nós e dar, sabe? Lembrar daquela criança que ficou lá de castigo na diretoria porque não levou o dever feito, porque não sabia, enfim, né? Ir lá ficar com notas depreciativas ou menores do que alguns da classe, porque eventualmente tinha algum problema em casa. Tô falando de mim, sim. Sabe, não é nenhum problema, né? Eu depois de muito grande, né, adulta, velha já, né, madura, né, eu tive o conhecimento de que eu tenho dislexia. Isso não foi, obviamente, eu vendo em retrospectiva para essa criança no sentido de aprendizado, porque o assunto tem a ver aqui, de novo, com as dificuldades que eu enfrento em aprender o francês. Né? Então, por exemplo, não só francês, para mim as coisas não são tão simples aprender. É muito esforço, é muita transpiração do que só inspiração, que é outra fala que acontece muito aí nas mídias, não é verdade? Quando a gente tem essas movimentações de ter algumas identificações do que nós éramos no passado e ver que nós atravessamos, é importante a gente reconhecer essas conquistas. Como eu ia dizendo sobre a dislexia, hoje eu consigo reconhecer que eu tenho um grau de dislexia, não é o severo, né? Tem pessoas que têm um grau muito, muito elevado, mas em retrospectiva eu acabei tendo que eu tive condições, eu tive um ambiente favorável, não fácil, favorável no sentido de me criar possibilidades de eu encontrar alternativas para a minha deficiência, né, para a minha dificuldade de aprendizado. Então, ainda hoje, para voltar no francês, ainda hoje, para eu ter um rendimento
próximo do que a maioria em sala de aula, eu tenho que ter estudado na noite anterior. Ou, sei lá, dias antes, é que o tempo não permite. Então eu acabo vendo as páginas que eu sei que vai cair na manhã seguinte. Então eu já adianto algumas coisas que eu teria dificuldade, que eu já sei que eu teria dificuldade, para poder ter um rendimento melhor ali na sala de aula e não perder algum tipo de orientação e explicação que eu perderia tempo em tentar identificar alguma outra coisa que para outros é mais fácil. Então são mecanismos, são estratégias que eu acabei desenvolvendo. Tanto melhor quando a gente percebe isso nos nossos jovens e ajuda eles a criar essas estratégias sem que tenha que ter tido tanto sofrimento. Veja, não é fazer por eles, é ajudar a eles criarem estratégias que possam ser úteis para eles, porque cada um vai se desenvolver de alguma maneira. E tantas outras coisas, né, gente? Eu tô aqui na conversa na questão do estudo, porque a veia que me pegou foi a questão de estudar o francês, enfim, e que teve ali uma fala, talvez, né, equivocada, da orientadora, certamente nenhuma intenção, não acredito que é intencional, até porque não foi direcionada, ela fez uma fala aberta, e aí no meu caso, acabou pegando a minha ferida. Então é importante essa percepção e identificação dos nossos tropeços. Vamos lá, limpa o joelhinho, sacode a poeira e vamos fazer o que dá para ser feito, né? Não vamos ficar ali choramingando ou desistindo, porque dos sentimentos, das vontades é, larga isso. Cara, eu estudo francês por prazer. Larga isso. O primeiro ímpeto reativo poderia ter sido esse. Se a gente não está atento, não está percebendo o que é que está acontecendo dentro de nós, a gente acaba respondendo reativamente, de maneira impensada, uma coisa que não precisaria ter aquele desfecho. Quantas vezes a gente mete os pés pelas mãos? E aí é isso, gente. Hoje não vou falar muito, eu acho, nem sei quanto tempo eu já estou aqui falando, mas eu queria mesmo trazer essa vivência pessoal para vocês olharem para si, né? Olharem para as crianças interiores de vocês. Como é que foi a infância de vocês? Foi perfeita? Né? Vocês tiveram uma infância sem problemas, sem dores, sem lembranças dolorosas que eventualmente ainda ressoam hoje? Né? E se não tiver, parabéns. Se não tiver, parabéns mesmo, mas ainda assim dá uma percebida, porque pode ser que você só não está prestando atenção. Todo mundo tem história, todo mundo tem repertório. E para aqueles que já têm algum nível de consciência, algum nível de percepção, trabalha isso. Acolhe isso como adulto que você é hoje, mas acolhendo a criança interna que foi submetida em algumas questões que hoje poderia ser diferente. Veja, não é simplesmente transferir para o outro, faça em você, resgate você mesmo, né? Elogie-se, permita-se receber elogio, que é outro problema, né? As pessoas hoje têm uma dificuldade de serem elogiadas. Ai, seu cabelo tá bonito, ai, lavei. Cara, só aceita, é uma das coisas que eu falo com as meninas, especialmente a mulherada. Só aceita o elogio, não explica por que é que tá assim, assado, só aceita. Enfim. Vou parando por aqui hoje, semana que vem eu ainda não sei direito o que é que eu vou trazer. E eu espero que esse meu depoimento reflexivo, de alguma maneira, ajude vocês a perceberem o que é que dá para fazer melhor aí para vocês também. E se quiserem comentar alguma coisa aqui, trocar com a gente, estamos sempre à disposição nos meus vários canais que tem por aí. E vamos tocar, vamos seguir em frente, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau.